Olá, olá, senhores internautas. Se você quer entender melhor como que o turismo pode revitalizar um centro histórico, este episódio é para você. Chame a vinheta. Olá, meus amigos internautas. Estamos hoje aqui no podcast Coração de Cuiabá. Eu sou Josias, sou gestor de projetos aqui do Instituto Cor de Mato, instituto que há mais de 20 anos realiza parcerias junto a entes governamentais. O Instituto Cor de Mato foi fundado pelo Dr. Joey, pelo Johnny Everson, e tem em sua expertise vários segmentos, né? Desde a área da mineração, a área cultural, e hoje a gente está à frente de um projeto extremamente importante, relevante para o nosso município, principalmente, projeto intitulado No Coração de Cuiabá. Este projeto não teria condições de se realizar sem os nossos parceiros, né? Quero aqui agradecer o senhor secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, também a SEADTUR, na pessoa do secretário adjunto, Felipe Velaton. Muito obrigado pelo sim, e a gente está aqui a postos para desenvolver vários temas alusivos a esse importante tema. Para dividir a bancada comigo, hoje nós temos, especialmente neste mês, dedicado às mulheres, para nós é uma honra, né, dividir esta bancada com pessoa de tamanha importância no segmento turístico aqui do nosso estado, quiçá do país, quiçá do mundo. Conosco hoje, Rejane Pasquale. Olá, Rejane, seja bem-vinda. É uma honra dividir esta bancada com você. Olá, Josias. Olá a todos que nos ouvem, nos assistem. A gente já está atuando já nesse projeto um tempo e tem sido uma honra falar de turismo em Cuiabá, olhar para o centro histórico, olhar para a nossa cultura de uma forma diferente, que eu sempre quis olhar e eu estou tendo essa oportunidade. Tardou, mas não falhou e chegou em uma boa hora e chegou por boas mãos. Então, eu sou Rejane Pasquale, como o Josias falou, eu sou turismóloga, sou mestre em turismo, trabalho com consultoria, com planejamento em turismo, já tem alguns anos, e sigo aí, tentando ajudar e contribuir para um turismo melhor, no Mato Grosso, principalmente, que é o estado do meu coração. Legal. Mas também atuamos em outros estados, em outras regiões, mas fico muito contente quando eu posso contribuir com o Mato Grosso, que é um estado que me acolheu já há quase 30 anos, então eu já me considero um mato-grossense, e tudo que eu puder contribuir para esse estado eu vou fazer, e assim estou fazendo nesse projeto. Maravilha, Rejane. Para vocês perceberem, né, a preocupação que nós temos com os temas abordados. Nós temos aqui a especialista do tema turismo. E hoje, para conversar conosco, né, Rejane, se você me permite, vou apresentar aqui o nosso convidado, que também não é pouca coisa não, hein? O resumo do currículo do rapaz é fantástico. Já é um resumo extenso. Eu vou só dar uma abreviada, viu? Daniel, meu amigo Daniel, seja bem-vindo. O currículo do Daniel é o seguinte, gente: bacharel em turismo, mestre e doutor em geografia, professor do departamento da área de gestão e hospitalidade do Instituto Federal de Mato Grosso, o campus Octaíde Jorge, né? Jorge da Silva. Eu vou pular aqui para a parte interessante. Olha só, ele participou de eventos nacionais e internacionais, não que as outras partes não sejam interessantes e importantes também, não menos importantes, mas ele participou de eventos nacionais e internacionais, apresentando trabalhos que discutem temáticas relacionadas ao turismo, além de professor convidado da Universidade Autônoma do Estado do México para o curso de turismo. Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Cuiabá. É uma honra estar com você esta tarde aqui. O microfone é todo teu. Obrigado, Josias. Obrigado, Rejane. Eu sei que
estou aqui entre amigos, né? E é sempre muito bom falar de turismo, que é a coisa que a gente mais gosta, falar e fazer, né, o turismo acontecer, especialmente aqui em Mato Grosso, como a Regiane disse, que é o nosso estado que merece todo esse olhar para o desenvolvimento, né? Então, estou muito honrado de estar aqui junto com vocês para esse bate-papo aqui hoje. Maravilha. Antes da Regiane entrar nas partes técnicas, que eu vou ficar só assim, ó, legal, Não, legal. senhor, pode comentar. Quem é Daniel? Vamos lá. A minha trajetória com o turismo, ela aconteceu por acaso, né? Na verdade, foi uma área de atuação que foi escolhida para mim. Eu não escolhi o turismo me escolheu, né? Eu venho da primeira turma, estou aqui com a minha colega, né, Regiane, nós somos da primeira turma de turismo do estado de Mato Grosso, num momento em que não se falava ainda de turismo como vetor de desenvolvimento econômico, mas a gente tinha alguns organismos já prevendo o futuro de Mato Grosso. Sim. E criou o primeiro curso. Então, eu me formei em turismo aqui na extinta Unirondon, né? E aí, desde então, né, eu comecei a atuar na área, me formei pelo Unirondon e depois trabalhei 11 anos na mesma instituição em que eu me formei como professor. Colega da Regiane. E, a partir daí, eu comecei uma trajetória no Serviço Público Federal, no Instituto Federal de Mato Grosso, desde 2011. Então, eu estou nessa carreira de docência, né, de turismo, já tem 22, 23 anos já, por aí. Maravilha, rapaz. E sempre, nessa parte de docência, sempre trabalhando pesquisas também, junto com os alunos, ou mais dentro de sala de aula? É que, na verdade, o turismo ele tem um diferencial. A gente não pode ficar só em sala de aula. O nosso laboratório de turismo é a cidade, é a comunidade, são os atrativos turísticos. Então, se a gente fica muito preso em sala de aula, a gente não é um bom professor. Então, a gente faz esse viés sempre do ensino aliado à pesquisa e extensão. E aí, com esse conhecimento em que a gente vai adquirindo com a realidade de cada lugar, é o que oxigena a gente para poder ser um bom professor. Exato. E formar um bom profissional. Então, assim, a gente divide metade sala de aula e metade campo, que é o nosso laboratório dentro do turismo, né? Maravilha. Regiane, vocês foram colegas, né, de faculdade e depois colegas também profissionais aqui no mercado de trabalho, né? E hoje Deus ele põe as coisas encaixadas, né? Porque a gente está aí à frente de um trabalho, pelo menos nessa linha de roteiros, eu acho que único, né, Daniel? Eu acho que para Mato Grosso, talvez a gente já tenha algumas ações voltadas muito para outras destinações que já são um pouco mais consolidadas, né, como, por exemplo, o Pantanal de Mato Grosso, a região norte do estado. Mas o que eu vejo é que nesse processo todo, Cuiabá foi sendo esquecido. Exato. Então, o pioneirismo está aqui, esse olhar para Cuiabá novamente, porque Cuiabá sempre ficou relegado do processo de desenvolvimento turístico, sempre muito pensado na questão do turismo de negócios, do turismo de eventos, né? E essa questão de uma roteirização mais vinculada às questões culturais, né? Enfim, está sendo pensada agora. Nunca foi pensado antes, né? A gente já teve um pensamento muito lá atrás de alguma iniciativa de talvez um city tour mais histórico, cultural, mas não se compara a esse grande projeto, que são, né, as 5 grandes rotas temáticas com esse viés do patrimônio histórico e do centro histórico. Só para pontuar os nossos internautas, os nossos seguidores aí, Daniel e Regiane, o projeto ele tem vários eixos, né, Regiane? Nós temos ali o eixo dos roteiros turísticos, né, que a Regiane já vai adentrar. Nós temos um documentário sendo trabalhado também, um edital que foi lançado agora, que trabalha 9 grupos de apresentação, né? Esse edital está bombando aí também. Nós trabalhamos a questão dos podcasts e todo esse trabalho é voltado para o centro histórico e a intenção é que isso se ramifique, né? Que isso atinja também não só ali o centro histórico, né? Mas as ramificações que temos de outros pontos turísticos também em Cuiabá. Especificamente, Regiane, tratando aí dos roteiros, né? A gente está na fase aí de trabalho de implantação, de adesão, né? Como estamos aí nessa parte dos roteiros turísticos aí? Você que tem a especialização e especialidade, expertise e tudo que tem de adjetivo aí.
Muito bem. Eu gosto de vir aqui porque eu saio com o ego infladíssimo. E olha que eu devia ter escrito aqui mais alguns aí Imagina. também para não esquecer. Bom, eu vou abordar um pouquinho sobre o projeto antes, até para quem for assistir ficar entendendo por que nós estamos falando de turismo e por que nós estamos com um professor especialista, doutor aqui na área de turismo. Não é só porque ele entende de turismo, que, de certa forma, ele também está envolvido no projeto. Exato. E a gente já vai explicar isso. Então, dentro desse projeto, no coração de Cuiabá, que envolve todas essas áreas que Josias disse, a questão da cultura, a questão de conteúdo, que é o que nós estamos deixando aqui, isso é muito importante. A gente tem a implantação a entrega de um produto turístico formatado, vinculado ao centro histórico, né, no centro histórico. Então, a gente já está com uma proposta, né, de que roteiros seriam esses. Seria um circuito turístico no coração de Cuiabá, chamado no coração de Cuiabá, porque é o nome do projeto, e definido aí em outros 5 roteiros, que eu vou até mencionar para todo mundo saber mais ou menos o que vem por aí. Pode mudar alguma coisa até a gente fechar tudo isso? Pode, né? A gente está em fase de planejamento, e o planejamento ele é dinâmico, nós já vamos falar disso agora. Por quê? Porque a gente está na fase agora de fazer as visitas. A gente já finalizou a parte de levantamento secundário, né, o que a gente já tem sobre esses pontos, e agora a gente vai para campo. Então, no campo é que a gente vai saber realmente como as coisas estão, como que cada lugar pode entrar dentro do roteiro. Então, quem pode mudar alguma coisa. Mas, por enquanto, são esses 5 roteiros, que, inclusive, abarcam muita coisa. Está sendo um trabalho prazeroso, mas também bem árduo. Então, nós teríamos um roteiro que é do patrimônio histórico e arquitetônico, um roteiro que é vinculado às artes, um outro roteiro que é das praças e monumentos do centro histórico, um roteiro relacionado à boemia e à gastronomia, que também é importante, é algo que é muito valorizado no turismo. Né, o turista busca esse contato com gastronomia. E também um roteiro relacionado à fé, porque a gente tem inúmeras igrejas no centro histórico, não só igrejas católicas, mas nós temos a própria mesquita muçulmana que vai entrar, a gente tem outras expressões de fé, de religiosidade no centro, que também vão entrar. Então, mais ou menos esses 5 roteiros, dentro desses 5 vieses que a gente está trabalhando. Nós já temos um pré-levantamento de secundário, né, de pelo menos 65 pontos já, que serão ampliados, porque o roteiro de boemia e gastronomia, a gente tem que ir lá no campo e andar e verificar o que tem. Então, só para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, o que envolve o que nós estamos falando aqui, né? E por que o convite do professor Daniel? Do meu amigo e professor Daniel. Eu sempre digo isso, e acho que é bom a gente deixar até contextualizado. Tem pessoas que são da nossa família, mas nascem em outra. Né? Então, talvez eu e Daniel sejamos essa pessoa, que somos irmãos de mães diferentes. Só para vocês terem uma noção da sintonia de trabalho, que o trabalho nos proporcionou. E às vezes a gente divide as nossas também, né? E às vezes a gente divide a nossa família também. A gente divide as Percebi mães, as famílias. Uma lágrima ali dos olhos ali do Daniel, e a emoção. Mas muito tempo, né, não só de trabalho, de amizade, que realmente se mesmo, torna... cumplicidade, né? Então, logo que eu fui convidada pela Cor de Mato para fazer parte desse projeto, se você lembrar, Josias, da nossa primeira reunião, eu falei, eu preciso convidar o IFMT. Eu não falei isso? Porque eles têm um trabalho muito interessante. Né, hoje, dentro de Cuiabá, eu acho que é o único curso de bacharelado em turismo. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que é do curso de turismo. Então, o IFMT passa a fazer parte do projeto também. Então, toda a expertise do Daniel com estagiários que a gente já está no projeto vão fazer parte, né, do que a gente está fazendo. Então, Daniel, a primeira coisa que eu queria que você falasse é como que você vê a importância do curso de turismo do IFMT estar atuando com a gente num projeto como esse? Tanto para o Instituto como um todo, para o curso de turismo e também como essa experiência para alunos e professores.
Eu acho assim, primeiro a gente ficou muito honrado pelo convite em participar, né, dentro desse processo, por várias questões. A primeira é porque o nosso campus está no centro histórico, né? Então ele já é né, uma região, um prédio histórico. A nossa instituição ela é centenária, né, aqui em Mato Grosso. E então assim a gente está dentro desse contexto. E dentro desse contexto, eu enquanto professor, os outros colegas que também, né, depois vão passar por aqui por algum podcast, enfim, que também fazem parte do processo, e os alunos, a gente está todos os dias no centro histórico. Para chegar até, né, o Instituto Federal, no nosso campus, a gente perambula por todas as ruas. E, às vezes, a gente não se atenta. Ou a gente só critica, né, tudo que tem acontecido ao nosso centro histórico, às vezes a questão da estrutura, a questão da segurança, do não aproveitamento turístico, e vai ficando nesse processo só no olhar, na observação. E quando a gente é convidado a participar de um projeto como esse, em que a gente vê resultado, porque hoje dentro do turismo o principal resultado é gerar produto. O que é um produto turístico? Né? Aquilo que é possível ser comercializado, vendido, usado, comprado, experienciado. Né? Então não basta só o lugar existir, ele precisa ser dinâmico. Então não basta só o centro histórico existir, precisa ser dinâmico. E nós, enquanto instituto, é importante porque o curso de bacharel em turismo, aqui no nosso estado, ele completa exatamente agora, completou agora em fevereiro 10 anos, né, do curso de turismo. E é o único curso de bacharelado que nós temos no estado. Né? A gente tem outros cursos que já não são mais bacharelado, mas a gente resiste nessa formação desse profissional. Para nós, enquanto professores, é muito importante porque, como eu disse lá na minha apresentação, é o nosso laboratório. Então, a gente expande a nossa atuação para o centro histórico, para outras localidades, com um olhar acadêmico, mas um olhar também mercadológico, porque é onde nossos alunos vão atuar, é no mundo do trabalho. Né? Então, para a gente é muito importante porque é uma oportunidade de ter um laboratório ali, né, junto com a gente. E para os nossos alunos é uma oportunidade de aprender com os professores e não só os professores, mas com todos os envolvidos, porque eles vão ter olhares diferentes, né, de perspectivas diferentes de várias áreas. Então, para a gente tem muito a ganhar com isso, né, e trazer essa força que o Instituto Federal tem na formação de mão de obra, na formação de pessoas no estado de Mato Grosso, que é histórica, também para o turismo. Então, a gente pretende contribuir muito com essa parte intelectual, física, enfim, o que a gente puder contribuir com esse desenvolvimento dos roteiros. Né? Ótimo. Você quer Isso é importante. Quando a gente teve essa reunião, ainda em janeiro, né, Regiane? O IF ele já foi a primeira pauta realmente, porque a gente, enquanto instituto, a gente trabalha essas parcerizações com o governo em vários segmentos. E a questão do centro histórico, do turismo, a importância de você ter realmente uma entrega concreta. Qual é a preocupação nossa? Termos parceiros que realmente desenvolvam trabalhos em parceria e que a gente consiga, ao final, ou pelo menos ter decidido, planejado, entregas. Entendeu, Daniel? Então, quando a Regiane entra no contexto do projeto e traz essa verdade para nós, essa preocupação de pessoas com expertise, né? De cursos com expertise, e isso nos engrandeceu muito. A gente teve a certeza que o caminho é esse. Né? A Cor de Mato sozinha, com boa vontade, não ia chegar. Nossa, não ia chegar. Entendeu, Regiane? Então, é de extrema importância essa relação, né? Esse acordo que foi firmado aí. É o ganha-ganha, certeza. Né? O governo ganha, comerciantes, moradores, os alunos ganham. Né? Sim. É um jogo do ganha-ganha. E a fase agora está na fase do planejamento, né, Regiane? Sim. Tá fazendo os levantamentos, planejamento. E o que tem encontrado, Daniel, aí de dificuldades aí? Na verdade, a gente está voltando ao século XVIII e garimpando novamente o centro histórico. Porque o que a gente começa a garimpar novamente, a gente, né, tinha algum conhecimento, né, em relação ao que nós temos no centro histórico, com lugares importantes, com instituições, academias, museus, enfim, todo, né, um aparato ali de organismos oficiais dentro do centro histórico, que a gente vai além disso. Então, nessa garimpagem que a gente tem encontrado muitos tesouros preciosos. Então, assim, Regiane comentou que agora a gente está numa fase de pesquisa de gabinete
em que a gente tem levantado as informações prévias, né, de todos os tipos de atratividade que possam existir dentro do centro histórico, uma dificuldade que eu vejo é a falta de informações sobre os lugares. E, às vezes, as informações desencontradas que existem. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma igreja. Nós precisamos de saber as informações básicas, né, de uma igreja centenária, bicentenária, como, por exemplo, a Igreja do Rosário São Benedito, mas dependendo da fonte de informação que a gente for, a gente tem diferentes narrativas. Né, quanto às questões arquitetônicas, históricas, de datas, de acontecimentos. Então, eu acho que a academia, nós do Instituto Federal, a gente passa por essa... É como se fosse a gente vai peneirar essas informações. Validar. Né? E até porque também não sou só eu que participo dentro do Instituto Federal. A gente tem aí o professor Kleber, que depois, né, algum dia ele vai participar aqui com a gente, que é historiador, que é especialista, né, nessa área das igrejas. O professor Sandro, que vem das ciências sociais, mas também com mestrado na história. Então, a gente vai validar. E aí, o grande ganho disso é a gente reúne todas as informações, vai checar se realmente todas essas informações são verdadeiras e aí a gente vai ter um compilado mais seguro de informações para possíveis, por exemplo, planejadores, empreendedores e até guias de turismo que queiram operar dentro do centro histórico. Enfim, a dificuldade é conseguir essas informações, filtrar para aquilo que realmente, né, condiz com a realidade, mas essa dificuldade ela é vencida quando a gente vai descobrindo coisas novas. Quando a gente descobre um quintal diferente, quando a gente consegue olhar para uma arquitetura diferente, por um café, falar, nossa, esse café não existia, e olha que legal, tá junto com uma galeria de arte, depois um restaurante que a gente vai descobrindo, uma praça que a gente não sabia por que tem aquele monumento, e começa a descobrir quem é aquela personalidade, né, a contribuição das pessoas dentro daquele processo histórico. Então, as dificuldades vão se ajeitando e a gente vai conseguindo coisas muito mais satisfatórias para a gente, né? Garimpagem mesmo. E veja a importância desse projeto, porque as informações hoje elas estão soltas, né? Não existe informações que sejam talvez confiáveis e organizadas de uma forma para o turismo. Então, o projeto vem trazer... A primeira contribuição é organizar essas informações para esse viés turístico. Então, isso já é um grande legado que o projeto vai deixar. Foi até uma preocupação nossa lá no início, né, nas primeiras reuniões, justamente quanto ao teor dessas informações. Porque, às vezes, a gente tem uma informação histórica, arquitetônica, ela é muito técnica ou científica. E quando eu leio aquilo... ou o turista, ou o guia de turismo, o condutor, enfim, como é que eu vou traduzir isso para o visitante? Então, entra nós, né, do turismo, para poder pegar uma informação que é da arquitetura, que é da história, que é de uma outra área muito técnica e transformá-la em uma informação acessível ao visitante. Então, a gente tem essa preocupação com, né, como essas informações vão sendo transmitidas para o viés do turismo também. Né? Quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Eu lembro da sala de aula, quando eu dei aula de planejamento, né? Não por acaso. e eu comentava com os meus alunos, fazia uma analogia para eles compreenderem, porque há uma dificuldade, às vezes, de entender o turismo como uma atividade econômica. Geração de renda, né? Isso, oportunidade, geração de renda, desenvolvimento. Mas aí eu traduzia isso... que eu dizia, imagine um supermercado. Quando você vai no supermercado, você compra ou você tende a comprar o que tiver na prateleira, o que tiver ao alcance do seu olho. E no turismo é a mesma coisa. O turista só vai comprar o que tiver na prateleira. E para o turismo estar na prateleira, eu preciso que isso esteja organizado. E essa organização é que a gente chama de produto turístico. Está organizado, tem informação, a informação está organizada, está disponível, tem um preço, tem alguém que vende aquele produto. Os nossos roteiros eles vão poder ser autoguiados, mas eles podem gerar outros tipos, né, de inclusão, de negócio, de pequenos e micronegócios no centro histórico.
Então, Daniel, eu queria que você comentasse o seu olhar sobre isso. O turismo é uma atividade muito complexa. Quando eu falo de turismo em um determinado território, eu estou falando de quem é daquele território, eu estou falando das atividades que já existem naquele território, eu estou falando das pessoas que vivem lá, das outras atividades que já acontecem lá, e eu estou falando do mercado, do trade de turismo que vai começar, né, a estar também naquele ambiente. Estou falando do turista que começa a fazer parte daquele ambiente. Como você vê toda essa complexidade que a gente precisa trabalhar e precisa olhar? Eu não posso pensar só no turismo ou só no turista. Eu vou deixar o centro histórico tudo perfeito para o turista. Como você vê? Eu sei que o professor Sandro vai falar muito bem sobre isso, mas eu quero o olhar de um turismólogo. E por isso o professor Sandro também está envolvido no projeto, com esse olhar da sociologia mesmo. Então, como você vê todas essas pontas que a gente precisa amarrar e não podemos esquecer de nenhuma dessas pontas? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho assim, primeiro para a gente poder pensar, para o leigo, né, que vive o turismo, para as pessoas que não são da área do turismo, ela vive o turismo, a gente pode dizer que existe 2 tipos de turismo. Aquele turismo que ele é, digamos, mais predatório, massivo e artificial, que é o que a gente chama de turistificação dos espaços, que não é o que a gente quer. E tem o turismo mais baseado num processo de construção conjunta desses atores que estão dentro de um espaço. Aquele turismo de massa, ou aquele turismo massificado ou artificializado, ele já não cabe mais dentro de um processo atual de modernidade, porque aquilo que é mascarado, disfarçado, eu sempre brinco até, há 20 anos, quando eu dava aula no curso de guia de turismo, o que a gente ensinava para o guia de turismo? Quando passar perto de uma comunidade, de um bairro muito simples e que tiver uma paisagem feia, você vai influenciar que o turista olhe para o outro lado da van ou do ônibus para ele não enxergar a realidade. Era o que a gente ensinava há 20 anos. Hoje, o que a gente tem que ensinar? Olha para aquela realidade, veja que naquela comunidade, naquele bairro, naquela localidade, tem cultura, tem problemas, tem pessoas vivendo, e que o turismo também é isso, né? Essa diversidade de espaços, de paisagens e de pessoas. Então, primeiro a gente tem que considerar hoje qual é o turismo que a gente quer. O turismo que a gente quer é um turismo inclusivo. E aí, quando você comenta desses diversos atores que estão dentro do mesmo espaço, é considerar que o espaço como o Centro Histórico de Cuiabá, ele é formado por conflitos. Ele é formado pelo morador de rua, ele é formado pelo comerciante, ele é formado pelas pessoas que moram, porque tem muitas pessoas que moram e que vivem o dia a dia e a noite e o final de semana no Centro Histórico. A gente tem dinâmicas diferentes em períodos diferentes. Se a gente passear pelo Centro Histórico hoje, de manhã, é uma dinâmica. À tarde é outra, no final de semana ele é vazio, né? À noite ele é diferente. Então, são essas nuances que a gente tem que prestar atenção, porque a gente quer que isso seja um processo de construção conjunta. Então, quando a gente constrói um projeto como esse, a gente não está desconsiderando, a gente não quer essa turistificação, essa artificialização dos espaços. Seria muito simples, só consertar a estrutura, consertar as fachadas, colocar luzinhas e mesas, tudo bonitinha, e aí excluindo a população. Como sempre foi excluído, né? O Centro Histórico sempre foi excluindo populações mais carentes e pessoas que ajudaram a construir esse Centro Histórico e que a sua presença está lá. Então, o que a gente busca nisso é justamente trazer essas inclusões, essas memórias. Por exemplo, a gente tem pessoas que a nossa memória dentro do Centro Histórico precisa reavivar. Quem foi a Maria Taquara? Quem foi o Zé Boloflor que andou por ali? Quem são essas personalidades que talvez ajudaram a construir que não tem nem nomes citados ali? Quem são as pessoas hoje? Então, dentro de tudo isso, eu vejo o turismo como um agente de transformação. Transformação a partir de um processo de planejamento integrado e com o seu tempo. A gente não vai impor nada, porque tudo aquilo que é imposto, né, ele acaba correndo um risco de não se estruturar.
Então, eu vejo por aí que é um processo mesmo planejado, que a gente causa e a gente vai gerar uma expectativa. Eu acho que a grande questão que o Josias comentou lá no começo, da participação do Instituto Federal, uma grande preocupação nossa é a entrega de algo palpável, que não gere só a expectativa, falar, e aí, acabou? O ano que vem não acontece mais? Enfim, é que gere produtos que realmente plante, né, algumas sementinhas por aí para esse centro histórico nosso. E Daniel, após esses trabalhos, vocês levantam um diagnóstico, né, tem um relatório claro, e como que vocês, por exemplo, a gente sabe que aqui no Centro Histórico tem muitos casarões que hoje são comércios, né, são locados, né, e boa parte deles nem sabe, como você bem disse agora há pouco, aí, nem sabe quem morou ali, quem construiu, o que era ali. Como que pode ser feito um trabalho para esse pessoal ter um sentido de pertencimento disso? A gente só se sente pertencente a um espaço como o Centro Histórico ou a estrutura que eu estou quando eu conheço, né? Então, às vezes, quando eu não tenho esse conhecimento, eu não valorizo. Então, o primeiro passo é justamente gerar a informação e essa informação chegue de uma forma que a pessoa compreenda que aquele espaço ele precisa ser mantido, que ele tem uma memória, que ele tem algo, às vezes, palpável, né, material ou imaterial, que é importante, né? Então, gerando esse conhecimento, eu acho que é o primeiro passo. E o que a gente tem feito nisso? Nesse primeiro momento, a gente tem produzido como se fosse algumas fichas para cada cartilha, né? Isso, para cada um desses monumentos, enfim, para cada um desses equipamentos que a gente vai atuar, em que a gente tem uma série de dados, são mais de 40, 50 dados que a gente tem sobre esses lugares, inclusive sobre acessibilidade, sobre a questão arquitetônica, sobre a questão da atratividade, estado de conservação e sobre informações desses lugares. Um passo seguinte que nós vamos dar depois da validação dessas informações prévias é uma devolutiva para cada um desses lugares. Vamos supor que eu seja um comerciante, que estou dentro de um casarão importantíssimo e que eu queira participar e estou junto dentro desse projeto. A gente vai fazer uma devolutiva com algumas questões em que ele pode melhorar, seja indicações de como ele pode conservar melhor esse patrimônio, usar melhor esse patrimônio com informações para que gere mais demanda, gere mais interesse sobre aquele espaço e até para que ele se prepare melhor para uma argumentação com o visitante. O meu empreendimento pode ser, sei lá, uma oficina de costura ou uma lojinha de qualquer um tipo de objeto, né? Vamos, sei lá, de uma cerâmica ou algo assim, ou às vezes não tem nada a ver com o turismo, mas eu estou dentro de um centro histórico ou de um patrimônio importante. Mas se o turista está ali e eu tenho a informação, às vezes, para passar, ou se a pessoa me perguntar e já estou preparado para aquilo, já fica mais interessante. Quando a pessoa começa a perguntar e ter mais interesse, eu falo, olha, quer saber mais sobre o meu lugar, sobre a minha casa, sobre esse lugar, né? E aí gera essa questão do pertencimento. E, para finalizar, eu acho que o pertencimento ele é de duas questões importantes. É um pertencimento enquanto lugar específico e enquanto lugar ampliado. O lugar específico é o meu empreendimento, a minha casa, aquele lugar, mas o meu pertencimento dentro de um conjunto do centro histórico. É o meu pertencimento e o meu cuidado junto com o meu vizinho, junto com o empreendedor amigo, o meu possível parceiro, e aí fazer essa construção de uma união das pessoas em defesa do patrimônio, em defesa do turismo, em defesa de um turismo realmente sustentável, né, por esse lado aí. Então, esse senso de coletividade que a gente, com esse processo, pretende, talvez, aí, trabalhar com as pessoas dentro do projeto. Isso. Enquanto você falava, eu abri a ficha do levantamento que nós estamos fazendo, e são mais de 30 pontos dentro dessa ficha de levantamento que a gente está fazendo. Então, como que a gente trabalhou, né? Está trabalhando. A gente levantou tudo de pesquisa secundária, o que já está na internet, o que já tem em materiais que nós temos, em livros. E agora a gente vai com essa mesma ficha já pré-preenchida, está levando ela para o campo. E aí, no campo, a gente valida o que já está lá pré-levantado
e faz esse olhar sobre o ambiente também. Além de solicitar informações complementares, como, por exemplo, o horário de visitação, tem ingresso, paga para entrar, não paga, que dia que funciona, tem alguma programação especial. Então, isso são coisas que a gente precisa estar lá e validar essas informações, mas também olhar para aquele ambiente. Olhar para aquele museu, para aquela igreja, e a gente olhar. Aí sim a gente faz um olhar para o turismo realmente, né, Daniel? Se tem acessibilidade, se não tem acessibilidade, aquele lugar é adequado para que tipo de pessoa visitar, para que tipo de interesse. Então, é um trabalho bem... Que daí depois vem a parte mais legal. Por enquanto, né, a gente faz esse trabalho de gabinete, trabalho de campo, e esse processo de trabalho de campo é um processo muito de corpo a corpo com o empreendedor, com a pessoa que tem o negócio, ou que mora, ou que gerencia determinado empreendimento. É o momento em que a gente vai trazer essas pessoas para dentro do projeto. Porque falar do projeto como um todo, uma vontade nossa aqui, é uma coisa. Fazer com que essas pessoas sejam parceiras e também se entreguem, né, ao projeto é um processo nosso de explicar como isso vai gerar seus benefícios sociais, econômicos, enfim, tudo isso. E aí depois, eu acho que vem uma parte mais legal de tudo, no meu olhar enquanto, né, turismólogo, que é planejar esses roteiros. Como é que eles vão se integrar? Como é que a mesquita ela se conecta com a Igreja do Rosário? Como é que elas se conversam? Não é só por uma questão de proximidade geográfica, mas elas têm um processo de ligação que é outro. Né? Como é que o Morro da Luz ele vai conversar, sei lá com a Igreja do Senhor dos Passos? Né? Então, assim, esses espaços é como se fosse um grande quebra-cabeça. Né? E a gente vai juntando esse quebra-cabeça para que ele fique interessante por temáticas. Né? Isso não impede que, por exemplo, eu esteja fazendo um roteiro boêmio e gastronômico, que é riquíssimo, né? O centro histórico, e vou para a igreja, ou vou para a mesquita para um outro olhar, ou vou para a igreja presbiteriana com outro olhar. A gente, enfim, tem diferentes possibilidades de extrair emoções desse centro histórico, para além de ser aquele turista antigo, aquele turista que só passava, via e escutava a informação. A gente não quer, a gente quer que a pessoa viva o centro histórico. Né? E principalmente o centro, depois... eu sou leigo nesse assunto, mas com o advento aí dos shoppings, né, eu acho que também isso aí foi um fator que esvaziou muito essas questões aí, não só de Cuiabá, mas acho que de todas as cidades que tem, né, Daniel? Isso aí também é um ponto de impacto, né? E também a gente observa muito isso em várias capitais, em várias cidades mais antigas e históricas, que o centro ele sempre foi um centro muito comercial. Né? Eu já estou em Cuiabá há muito tempo e assim cheguei adolescente aqui e era normal, vamos para o centro fazer compras. Os shoppings não existiam. Então, com esse processo de construção dos shoppings, a função do centro histórico ela vai mudando, que era uma função comercial, da gente encontrar as lojas de roupas, as lojas de calçados, as lojas... Tudo que se precisava é ir até o centro. Ia bater perna. Bater perna, isso. E sentir o cheiro do centro histórico, às vezes era o cheiro do pequi de determinada época, era a jabuticaba de determinada época, às vezes, final de uma missa, pipoca com bacon lá na frente da igreja. Enfim, é isso que talvez alguma parcela da população perdeu. Ou não tem mais contato. Pessoas com 14, 15, 16, 17, 20 anos, talvez não tenha esse contato das pessoas com 30, 40, 50 anos, que era o centro histórico. Ele ainda continua muito vivo, comercialmente falando, um pouco mais enfraquecido, ainda muito frequentado, mas pouco valorizado, vamos assim dizer. E é esse viés da valorização que talvez o turismo traz. Você comentou de algumas localidades em que esse centro ele vai morrendo. Cuiabá tem isso também, corre esse risco e isso vai acontecendo. E a gente vê que em muitos lugares é o turismo que salva um pouco isso. Trazer esses usos, e aí a gente vai vendo em algumas localidades que isso dá certo. Novos comércios se instalando, voltando aquele fluxo, né, de pessoas, porque a gente só valoriza, o poder público, por exemplo, só vai dar atenção para aquele lugar que tem gente, que tem as pessoas cobrando. Olha, aquele bueiro precisa ser consertado, aquela calçada precisa ser consertada, mas precisa de gente andando por ali para poder perceber, reclamar, buscar, né, o auxílio, enfim, estrutural. Então, é isso.
fazer com que o centro realmente seja vivo. A gente tem um trabalho, a gente acabou agora em dezembro, na área da mineração. E a principal atividade foi fazer um levantamento também dessas regiões minerárias tradicionais, né, com características de cooperativa. Dentro dessas regiões, a gente visitou Tesouro. Sim. Tesouro, Magnífico. no passado, diamante, muito diamante. Hoje, a comunidade não tem interesse, não tem condições, até por questões legais, né? E o agronegócio é o carro-chefe hoje lá em matéria de arrecadação, mas o turismo é onde eles têm o principal interesse de desenvolvimento econômico da região. Então, o turismo hoje, ele é a porta de geração de renda de fato, de verdade. O curso de turismo aí, você está me dizendo que tem 10 anos, né? Olha o peso que isso está tendo, né? Agora, de profissionais, de novas ideias, essa molecada de 14, 15 anos que não sabe, não viveu nessa fase de centros históricos, a chance que tem de restabelecer uma nova fase, né? Voltada para uma questão sustentável, limpa. Sim. Né, Jana? O turismo tem esse poder, né? De desenvolver sem quebrar. No Pantanal, o pessoal antigamente ia para pescar, para matar animais, hoje está indo para ver arara. Exatamente, ver a onça. Hoje em dia, a onça viva vale muito mais do que a onça morta. Lógico. Exatamente. Vale mais que o gado, inclusive. Eu acho que tem pousadas que tem profissionais vestindo de onça aí, fazendo no meio do mato ali para atrair, porque brincadeiras à parte, mas o turismo tá tendo esse protagonismo, né? E esse projeto vem no momento perfeito, né? Para tentar resgatar, ocupar o centro histórico da nossa capital hoje. O Johnny estava dizendo aí em uma reunião que as pessoas, os andarilhos, né? Eles têm medo da insegurança lá no centro histórico. Até os moradores de rua têm um sentimento de insegurança. Se sentem Olha só como é. Né? O desafio que tem o projeto, né, tentar levantar essa verdade e dar um norte, né? É o poder público que tem essa obrigação. Então, olha, está aqui o relatório, a nossa sugestão de solução, né? Colocar lâmpada muitas vezes é uma coisa simples, simples, né, no ponto de vista nosso aqui enquanto projeto. A gente sabe que tudo, né, que levanta aqui a questão pública, ela é complicada, a burocracia ela é complicada, mas as atividades, as ações, muitas vezes são simples. É uma lâmpada uma iluminação que você coloca numa rua, muda todo aquele cenário ali, muda o frequentador, atrai pessoas, né? E sem dizer questões também tributárias, né, que tem que incentivar esses centros históricos, né, Regiane? Daniel, acho que dentro da linha do que a gente está conversando, duas perguntas para você encaixar uma na outra. Primeiro, você já estava comentando um pouco mais como que você enxerga a preservação do patrimônio histórico e o turismo. Como que o turismo pode ser uma ferramenta para isso, ou não, às vezes, também, né? A gente também tem que se preocupar com o oposto. Uma atividade que não for planejada, desenvolvida da forma correta, ela pode prejudicar os lugares. E também comentar um pouco sobre essa questão da preservação e como você vê agora na ótica do turista ter o centro histórico com roteiros, com informação, ter um produto turístico pensado. Nós sabemos e temos a plena consciência, né, enquanto o Instituto Cordemato, de que é um passo inicial isso. A gente, o dia que lançar esse circuito turístico no coração de Cuiabá, a gente não vai estar com todos os problemas resolvidos e pronto, agora é um mar de rosas. A gente sabe de todos os desafios que existem para que esse produto vire realmente um produto e que as coisas que precisam ser sanadas sejam sanadas, e a gente sabe que um trabalho de muito mais longo prazo e que tem que ser um trabalho continuado. Então, queria que você, mais sobre a ótica do que se propõe o projeto na questão de turismo, que você comentasse para mim. Então, sobre a preservação,
E nessa ótica do turista e até do mercado, por exemplo, o nosso receptivo local. Por que é importante para um turista estar organizado dessa forma, em rotas, roteiros ou sei lá? Eu acho que o nosso curso de turismo e os profissionais envolvidos normalmente do planejamento hoje, né, você, por exemplo, a gente sempre tem uma preocupação que combina a parte técnica científica com a parte mercadológica. Os nossos alunos que são formados planejadores do turismo, eles não são aqueles planejadores de gabinete que fica só pensando nas teorias do planejamento do turismo sem a preocupação mercadológica. Turismo é um fenômeno, como foi dito, né, você mesmo disse lá no início, ele não é a atividade perfeita. O turismo tem seus pontos negativos também, como qualquer outra atividade. Mas dentro de toda a gama de atividades econômicas que a gente tem, talvez ele tenha condição de ser mais sustentável do que outras. Ele vai gerar impactos, a gente sabe disso. E o nosso papel enquanto planejadores é diminuir esses impactos. E aí entra na questão que eu prefiro pegar um termo mais lá da questão ambiental, que é a conservação. Não, a preservação ele fica lá intacto, né? E não pode mexer. Vamos supor uma igreja ou um patrimônio tombado, construído. A questão da preservação da sua estrutura ela é muito importante. O turismo vai trazer essa demanda. Olha, precisa manter de pé, precisa estar seguro, precisa estar acessível. E aí depende de quê? De políticas públicas, depende de um trabalho conjunto com as secretarias que estão envolvidas com a questão da cultura, com, né, o Instituto do Patrimônio Histórico, IPHAN, com organismos, né, de defesa do patrimônio histórico. Então, eu prefiro chamar do que a gente vai trabalhar com uso desse patrimônio, que é a conservação. Manter as suas características, fazer com que as suas estruturas continuem existindo, mas com usos. E aí, o que é um uso? É dar dinâmica para aquele lugar. Não adianta só o casarão ele estar de pé ou ele estar preservado. Ele tem que estar preservado, mas conservado para um uso. Ou seja, ele pode se dinamizar. A gente vê em diversos centros históricos que ele pode se tornar um museu, um restaurante, ele pode se tornar um bar, ele pode se tornar uma galeria de arte, ele pode se tornar uma secretaria de turismo, como é a nossa, ele pode se tornar diversas possibilidades dentro daquela estrutura. Isso é a conservação. Então, entra dentro do processo de planejamento, né, essa possibilidade que o turismo traz para lugares como o centro histórico. E aí, vendo isso, eu acho que é uma mudança de perfil de consumo e de postura do turista nos últimos tempos, né? O turista ele deixou de ser aquele turista contemplativo e que só passava pelos lugares, mas um turista hoje ele está mais comprometido por onde ele passa. Ele não quer saber só se o casarão ou aquela estrutura está de pé, mas o que funciona, o que mantém, quais são as suas dificuldades que tem ali, como é que a gente pode usar aquilo, né? Então, são as experiências turísticas que podem ser provocadas dentro desses espaços. Quando eu visito um centro histórico, ele não pode ser estático. Ele tem que ser dinâmico. Ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem som, ele tem alma, ele tem vida para acontecer. E é isso que o turista está buscando hoje em dia. Trabalhar os sentidos dos turistas em todos os seus aspectos, para mim, é o produto turístico perfeito. O que é um produto turístico perfeito? Aquilo que pode ser oferecido mercadologicamente para o visitante, por um preço, com um profissional adequado, seja ele o guia de turismo, o condutor, o garçom que está dentro do restaurante, com um atendimento adequado, com uma estrutura adequada, mas que provoque que quando o turista visitar aquele lugar e ele for embora, ele saia transformado. E é uma transformação, às vezes, simples. Ele aprendeu alguma coisa, ele experimentou, às vezes, o sabor de um sorvete que ele nunca tinha experimentado e nunca mais vai esquecer na sua vida. Ele aprendeu, às vezes, com o garçom de um lugar ou com o atendente de uma loja, uma expressão cuiabana que ele nunca ouviu falar. E quando ele volta para o sul, para o sudeste, para o nordeste ou para outro país, olha, eu aprendi o que é tal coisa. Tchau por Deus. Tchau por Deus. Vote. Eu experimentei tal coisa. Eu pude manusear uma cerâmica, uma viola de coxo, um artesanato. Então, às vezes, são materialidades e imaterialidades que fazem com que esse produto turístico seja perfeito para o visitante, mediante essa transformação no perfil do consumidor hoje.
E só para finalizar, eu acho que nós, em Cuiabá, precisamos muito disso. Nós não temos produtos turísticos que aliem nem a questão ambiental, ecológica, nem a questão cultural, principalmente, que a gente fala tanto de cultura. Está chegando o aniversário de Cuiabá logo, logo, em abril, e nós vamos ver todas as propagandas, as lojas valorizando o cururu, o siriri, a vela de coxa, as comidas, as expressões culturais. Mas onde é que eu consumo isso? O turista não consegue ter acesso não, a ainda isso. Alguns espaços, Sim. muito poucos ainda, né? Então, assim, eu quero ver uma apresentação de, sei lá, de cururu ou siriri, eu quero, enfim, experimentar alguma coisa. E a gente ainda não tem esses produtos tão disponíveis. Esse olhar para o centro histórico, talvez, como o Josias comentou lá no início, é um início. Sim. Ele depois vai lá para a região do Porto, ele vai lá para a região do São Gonçalo, ele vai para o Coxo Pó do Ouro, ele vai para os outros espaços onde a cultura acontece. Né? Então, essas experiências que a gente pretende planejar e disponibilizar para o turista é como se eu desenvolvesse um produto que nós não temos ainda em Cuiabá. Se a gente, né, acho que a gente estava comentando ali em off, todos os hotéis hoje de Cuiabá ou durante a semana estão cheios. Todos os hotéis estão com mais 70%, 80% de ocupação. Quem são essas pessoas que estão vindo para Cuiabá? O que elas fazem? Por onde andam? O que elas comem? Né? Hoje. No Globo Repórter. Mas, às vezes, você vai perceber que essas pessoas não têm muito o que fazer, a não ser participar da reunião, ou participar do evento, ou daquilo que ela esteja participando ali, que é muito voltado para os negócios. Mas ela pode fazer um passeio de 1 hora, 2 horas, ou um tempinho no centro histórico. Mas eu não tenho tempo durante o dia. O centro histórico tem que estar seguro à noite, tem que estar com produtos à noite, enfim. Então, eu acho que vem como uma cartela de produto que falta para Cuiabá. Né? E aí a gente sonha que as operadoras, que os guias de turismo, que o mercado realmente, que os hotéis, né, possam oferecer e possam divulgar e possam trazer esses turistas para que realmente eles consumam. Né? E aí, com isso, deixe, né, a sua contribuição financeira, mas deixe também o seu olhar de admiração, de aprendizado, e aí a gente vai evoluindo junto. Né? Passa a ser multiplicador, né? Vai falando para outras pessoas. Sim. E, Daniel, hoje, nós mesmos, quando a gente vai sair de casa para uma viagem, a gente pega o celular, faz pesquisas, né? Vê o que tem, o que não tem. Tem alguma coisa pensada, Rejane, nessa questão da tecnologia para o projeto, alguma coisa para desenvolver nesse sentido aí? Sim. Esse vai ser o grande legado dessa organização da informação que a gente falou no início. O turista hoje tem até algumas publicações que falam da jornada do turista conectado. O turista, ele descobre um lugar pela internet, ele compra pela internet, ele viaja com o apoio da internet, ele chega aqui e ele continua usando a informação que está lá. E essa é uma grande preocupação nossa, nós do mercado e do planejamento, né, Daniel? A falta dessa informação clara e que dê... eu olho para o meu comportamento como turista. Às vezes você até encontra a informação, mas ela não te passa segurança. Exato. Será que é isso mesmo? Será que eu posso fazer essa atividade? É seguro? Não é seguro? Essa informação é confiável? E no projeto, então, a gente terá o portal, né, do No Coração de Cuiabá, já está no ar, né? Que já está no ar, já estamos colocando conteúdo lá. Então, nós teremos, os roteiros estarão lá, como que funciona, como que eu faço. A gente está imaginando nesse processo de planejamento, né, Daniel? E a gente tem discutido muito isso com os participantes aí do IF, que poderão ser roteiros autoguiados, porque a gente vai ter, inclusive, áudios, né, que o turista vai poder entrar lá numa playlist de cada roteiro, e dentro daquela playlist eu tenho, da Fé, por exemplo, a Igreja do Rosário São Benedito. Sim. O turista chega lá, clica e ele vai ouvir a história daquela igreja, curiosidades, Sim. vai saber as informações daquele atrativo. Então, a gente tem diversas possibilidades de
dar acesso de informação ao turista. Então, sim, né, a gente pode dizer que esse vai ser um dos grandes legados. Daniel, e a gente sonha também futuramente, quem sabe, né, com toda essa tecnologia, a gente empregue outras tecnologias dentro do centro histórico. A realidade aumentada. Imagina você com o seu celular vendo ali Pascoal Moreira Cabral contando um pouquinho da história ali nas Lavras do Sutil, e aí numa realidade aumentada, vendo enfim, o córrego Dom da Aquino prainha, como ele era. alguma coisa, né, enfim. Então, essas questões que está disponível para a gente, a tecnologia, a gente precisa trazer mais para o turismo. Sim. E aí é onde o turismo vai buscar em outras áreas do conhecimento e outras áreas da tecnologia, né, essas possíveis parcerias para que a gente possa ser um destino em que valorize o centro histórico, mas um destino inteligente, dinâmico, né, sem estar desconectado, né, estando sempre conectado com o mundo. Acho que você estava falando de uma situação que aí me veio uma outra questão para talvez ver como que você enxerga isso. Como que você enxerga essa questão do que a gente vai entregar, né, através desse projeto como oportunidade para quem já é do turismo ou para quem está no centro histórico e talvez não se vê no turismo ainda? Que tipo de oportunidades nós temos de pequenos e micronegócios que podem surgir a partir de uma organização turística em um território? Muitas oportunidades que eu vejo. Primeiro, existem empreendimentos de diferentes ordens dentro do centro histórico. Então, a gente não está falando só de lugares tradicionalmente turísticos. Eu não estou falando só do restaurante ou da loja de artesanato. Eu estou falando, né, de tudo que tem ali dentro do centro histórico em que pode fazer parte de o que nós chamamos de uma cadeia do turismo, né? De um processo produtivo que ele pode estar associado ao turismo. Vou dar um exemplo. Existe uma loja, sei lá, muito famosa no centro histórico que vende aviamentos. Todo mundo conhece. Essa loja que vende aviamentos, o que ela tem a ver com o centro histórico? Ela está num casarão, ela está num calçadão, ela está no ambiente histórico, mas o produto que ela vende tem algo a ver com o turismo? Às vezes tem. Às vezes toda aquela gama, né, de produtos que ela vende vai ser de base para um fazedor de artesanato. Né? E ali ela pode ter mostras e produtos ou incentivar através de uma oficina que já existem, produtos artesanais que para quem está ouvindo a gente, uma grande oportunidade de negócios, de pequenos negócios. Cuiabá, nós não temos souvenirs, nós não temos ainda presentinhos, lembranças que marcam a visita das pessoas. Se você for pensar, malemar, a gente tem alguma camiseta, a gente tem algum chaveirinho, algo assim, mas essas materialidades que marcam a minha visita num lugar, a gente não tem e precisa. Olha, eu fui lá em Cuiabá e trouxe isso. E essa lembrancinha, ela pode ser algo interessante, usual, ela tem que ser pensada para que tipo de... Para criança é uma coisa, para o adulto é outra coisa. Enfim, a gente tem diferentes perfis que dá para desenvolver novos negócios. Eu estou falando aí do artesanato, por exemplo, que pode estar associado a uma questão histórica, a uma questão que marca a minha visita, a uma questão inteligente. Eu posso estar pensando numa questão gastronômica, né? Eu posso ter, sei lá, um biscoitinho ali que foi feito e pensado no centro histórico, pensado no monumento, em forma de uma cruz ou em forma da torre da mesquita, algo que vai materializando essas visitas. Um doce de caju, né? Um doce de caju. E aí, enfim, a gente vai pensando nesses negócios de como cada um desses empresários que já estão pode fazer parte desse processo produtivo dentro do centro histórico, produzindo ou estando dentro de uma cadeia produtiva. E acho que o principal disso é enxergar novos negócios, novas possibilidades. Estava dizendo lá no início, por exemplo, um café. Ele não precisa ser só um café que serve café, mas ele serve uma experiência de um café. É uma experiência de café dentro do centro histórico. Ele está associado a quê? A uma chipa, a um bolo de arroz, que já é um processo de manutenção dos nossos valores gastronômicos. Ele está associado a uma memória afetiva, ele está associado à arte de se fazer alguma coisa. E isso vai se desenvolvendo todo um processo, toda uma cadeia dentro do centro histórico. Um lugar que vende uma cerâmica, ele pode
ter uma experiência de produzir uma cerâmica. O turista não vai lá só comprar, mas eu vou fazer a minha própria cerâmica, eu vou ter, né, ali uma possibilidade de aprender alguma coisa. Então, é isso que a gente busca. Não é só vender produtos, mas integrar esses espaços a uma experiência. E hoje eu posso cobrar por isso. Eu não estou doando o meu tempo por doar. Esse tempo meu ele é vendido, né? A partir do momento que eu te ensino a dançar 2 ou 3 passos de cururu ou siriri, ou de tocar uma viola de coxa, eu vou cobrar por isso. Mas eu vou cobrar de uma forma em que o turista ele não se sinta passado para trás. Mas eu quero ter o prazer de comprar aquilo porque é a minha experiência. E às vezes eu não vou levar a materialidade, eu vou levar a minha lembrança, a minha foto, porque eu aprendi. Né? Sabe por que eu estou rindo, Daniel? Conta a nossa história de Machu Picchu. De Machu Picchu, qual delas? A gente não quer, a da foto. Ah, da foto, verdade. A gente estava, acho que, numa das nossas viagens aí em Cusco, né? E aí a gente, acho que em Cusco tem aquelas peruanas vestidas, né, dos seus trajes típicos e tudo. E lá tem uma política de que não se pode cobrar pelas fotos, né? A polícia, inclusive, ela é muito... Fiscaliza, enfim. E a gente queria uma foto e a gente entende que a própria foto, a cobrança da foto é uma forma das pessoas terem uma renda, né? Enfim, a gente vai à Bahia, uma baiana hoje cobra 10, 20, dependendo, né, da sua nacionalidade. Dólar, euro. Até mais, né? Eu já paguei R$20 por uma foto com uma baiana. E por que não ter uma foto com uma cuiabana ou com cuiabana aqui no Centro Histórico, né? E aí a gente passeando por Cusco, a gente encontrou uma senhora com uma filha vestida a caráter e com uma lhama. E aí a gente queria tirar a foto e tal, né? Mas a gente estava mais afastado do circuito turístico. E quanto é a foto? A foto era 10 soles, né? E aí, tá bom. Era um pouquinho... muito para aquele momento de foto e tal, não que seja muito dinheiro, mas tá aqui, 10 soles, né? E a Regiane vai, pode deixar que eu pago, né? 10 soles. Aí ela disse, não são 10 soles para mim, é 10 soles para mim, 10 soles para minha irra, para minha filha, e 10 soles para a lhama. Até a lhama já estava no negócio. Então é para manutenção. É lógico, isso é certo. Ou seja, eles estão vendo. A lhama come, a lhama precisa de cuidado. Ela estava paramentada. Ou seja, eles estão gastou, né? vendo. Essa é uma senhora peruana lá de Cusco que está vendo o turismo como negócio. Exato. Lógico, a gente não quer que o turista seja explorado. As situações comerciais elas precisam ser claras e dentro de uma legalidade. Tanto que ela estava agindo de uma forma ilegal naquele momento. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é enxergar o turismo como oportunidade. Uma outra situação que eu vivi e que eu sempre conto também nas palestras, nas aulas, eu fui visitar Olinda. Eu estava em um congresso em Recife e tinha uma meia-tarde ali livre e eu e uma amiga pegamos um táxi e fomos para Olinda. Quando a gente chegou em Olinda, estava chegando na praça ali, o táxi foi parando e aí um menininho de uns 6, 7 anos de idade começou a correr atrás do táxi. Tia, eu guio vocês. Na época, tem anos isso, é só R$5. Ou seja, são só R$5, mas eu sei tudo, tia. Aquela igreja do século tal, aquela construção é isso, ali aconteceu tal coisa. Então, aquele menininho de 6 ou 7 anos, ele entendeu que ele podia levar um trocadinho para casa com o turista. Lógico, algumas cidades hoje já são históricas no turismo, já são consolidadas no turismo. E, às vezes, quando a gente fala de turismo aqui... Mas turismo em Cuiabá? Não, tem o Pantanal. Então, eu acho que esse projeto também acaba alcançando essa sensibilização de que nós somos turísticos. Então, Daniel, acho que já a gente está caminhando para o final. Você vê que esse é um projeto que a gente tem esse viés turístico, a criação desses roteiros, mas será que esse produto que a gente está entregando ele também não é para cuiabano? Muito, até porque existem diferentes tipos de cuiabanos, né? Os cuiabanos nascidos e os cuiabanos que moram, que estão aqui. Que virei cuiabana. O famoso pau rodado. O pau rodado, nós, né? Eu e Regiane somos. Mas existem as pessoas, como eu disse, que às vezes perderam o contato ou que não tiveram o contato com essa essência nossa, que está muito presente no Centro Histórico. Então, assim... Para que o produto funcione para o turista, ele tem que funcionar para nós.
para nós que moramos aqui. A partir do momento em que eu ou a população se interessa em estar dentro do centro histórico, perambular por ali, frequentar um restaurante ou visitar alguma coisa que seja diferente para ela, ela vai indicar, lógico, para suas famílias, para as pessoas que visitam, mas ela vai fazer parte daquele processo. Então, o produto, para nós, ele tem que ser pensado, né, no perfil do visitante que nós temos. Nós temos um perfil de visitantes, como eu disse, que ele é muito voltado para os negócios de eventos, que ele tem um tempo, ele tem uma necessidade, ele tem um perfil, mas para outros perfis que talvez passam por aqui. Para o ecoturista que vai para o Pantanal, para o alemão, para o francês, para o norte-americano, tem que valer. E aí entra a parte que o Josias tinha comentado até da tecnologia. Nós podemos vencer algumas barreiras de comunicação com o uso da tecnologia, com o uso de profissionais adequados como guia de turismo bilíngue ou especializado no centro histórico. Mas ele também tem que servir para a população. E ele tem que servir não... E assim, é um sonho já, né, para a gente poder pensar. E ele tem que servir para uma população que não seja só a população elitizada. Ele tem um viés que pode servir para as escolas como uma parte pedagógica. Ele tem um viés que pode servir com programas sociais em que a pessoa não precise só ser o turista, mas o agente do turismo, né, como esse menino que te guiou em Olinda. Pode surgir futuramente, a partir desse projeto, um projeto de guias mirins. A gente, né, conhecendo a realidade lá da cidade de Goiás, né, antiga Goiás Velho lá em Goiás, a gente vê que muitos guias de turismo hoje, eles contam para a gente dizendo: eu fui guia mirim com 9, 10 anos e por isso hoje eu sou guia de turismo, porque eu aprendi o amor a essa área. Então, o amor, não só pelo guiamento, mas por outras áreas do turismo, que podem surgir projetos por aí. É interessante porque a população conheça, sinta pertencente e que abrace a causa, principalmente quando ver os benefícios sociais e econômicos que vai se deslanchando. Não são só 5 roteiros que vão ser estruturados para ser vendidos. São 5 ideias iniciais que vai se desmembrar em centenas de outras possibilidades. Né? É isso, né, Regiane? Sim. Olha, informação, conhecimento, aqui podia passar uns 3 dias aqui. Vamos fazer isso porque mais você contou só de uma viagem, vocês viajam todo mês, né? Todo dia praticamente. Turismólogo queria viajar mais do que pode, né? Aliás, acham que a gente trabalha só viajando. Só viajando, só turistando, né? Faz parte, mas não é só Regiane, isso. suas considerações. Bom, as minhas considerações é que a gente precisa fazer mais um podcast. Não, foi muito interessante, Daniel. Queria agradecer, né, você estar aqui com a gente hoje e ser parceiro desse projeto. Tem ajudado a gente a pensar, né, em como desenrolar esse processo de planejamento. Então, queria agradecer muito e sei que quando chegar na entrega lá, a gente aprendeu muito também, né? Exato. Então, e que esse conteúdo que a gente tem gerado também, que o que a gente discutiu aqui hoje, né, já comece a fazer parte das pessoas assistirem, entenderem um pouco mais o que é o turismo, como que é a dinâmica dessa atividade, ou será que eu já estou inserido nela? Eu posso me inserir? Como? Então, acho que a gente alcança o objetivo desse podcast só de talvez proporcionar isso. Então, queria realmente agradecer você estar aqui com a gente e estar no projeto. Tá Daniel. bom, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Eu acho que, em nome do Instituto Federal, né, a gente tem um compromisso com a sociedade cuiabana, né, um compromisso nosso. Nós somos uma instituição pública. Quem mantém o Instituto Federal somos nós, né? São os impostos que todo brasileiro paga. Quem paga o meu salário são as pessoas, é o Brasil. E para isso eu estou formando, né, ajudando a formar profissionais de qualidade. Então é um dever nosso participar dessa devolutiva. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade para nós no Instituto em devolver parte do conhecimento que a gente tem e da nossa responsabilidade que a gente tem dentro desse processo. E a gente está sempre disposto e a gente espera que, dependendo, assim, não sei quando as pessoas vão ouvir o podcast, pode ser daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Não, vai ser rápido. Não, eu digo assim, depois, né, Ele vai continuar estar lá. ouvindo. Não, sim, vai estar tá disponível por lá.
que daqui 2 ou 3 anos, se alguém estiver ouvindo a gente, que fala, nossa, deu certo o projeto, está dando certo, né? Virou, né, realmente um produto interessante. Mas as minhas considerações, eu peço assim, é um processo que está iniciando. E aí, um olhar de cada um em relação a essa participação é um olhar de contribuição e de um olhar de que possa desejar sucesso ou contribuir positivamente. É lógico que no meio do caminho a gente vem aprendendo e vai aprendendo muito e que cada um pode contribuir de alguma forma. Né, alguma ideia nova, alguma contribuição que possa ajudar a gente dentro desse processo, seja empresário, seja o guia de turismo, seja, enfim, qualquer pessoa que esteja envolvida, que tenha, né, alguma vontade de participar com a gente, o caminho é esse, é juntos que a gente se fica forte. Exatamente, Daniel. Quero agradecer a tua participação hoje aqui, foi extremamente importante para o desenvolvimento do projeto. Agradecer também a Rejane aí, né, compartilhando com a gente aí todo esse conhecimento. Acho importante tanto para o projeto quanto para a comunidade, para a população toda, né? É um projeto desse tamanho, não tem condições de você simplesmente, como a gente falou lá no início, né, pensar e sair para a rua e executar sem parceiros importantes, né, igual o IFMT, através do Daniel, igual a própria Assembleia Legislativa, né, o governo do Estado, né? Nosso agradecimento aqui, novamente, ao governo do Estado, através da SEDEC e através da CEADTUR, que são órgãos que compreendem a importância de se trabalhar em rede, né? Nós também conseguimos aí a participação efetiva do Hernani Calhau, né? Como o Chirum, que tem trabalhos também sendo desenvolvidos ali no Centro Histórico. E o pensamento ele é único, né? O objetivo nosso é a gente reocupar, fortalecer esse centro histórico, mostrar para toda a sociedade a importância turística que tem, que está ali adormecido, né? Que a gente pode, através do projeto, através de professores, da docência do IF, levantar essa necessidade, essa percepção, porque as pessoas, o que acontece hoje, quando você não tem muito interesse? Acha que ali não vai te manter. Bahia, essas outras regiões percebem que, igual lá em Cusco, né, comprou pela Ilhama, é justo, ela come, né, porque aqui também a gente não incentivar, não fortalecer, não mostrar para as pessoas que ali vivem, têm condições de sobreviver daquilo, né? Então, esse também é o objetivo do projeto, o objetivo de nós estarmos aqui levantando essa bola, trazendo ao debate. Né, quando a gente conversa junto, a gente consegue encontrar soluções, né, através de um relatório, de um diagnóstico, você levanta uma problemática e a gente, de repente, consegue também levar soluções, que é o nosso objetivo. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Tá? Aqui a nossa bancada está à disposição, não é a primeira ainda, a gente vai voltar aqui com o professor, né, Rejane? Com certeza. Vamos voltar com outros temas. Vai ser um prazer. Pessoal, então, a gente está caminhando para o final do podcast No Coração de Cuiabá. Esse trabalho que está sendo desenvolvido já desde o início do ano, com vários pilares, vários eixos. A gente idealizou rotas. A nossa consultora Rejane já falou, não, vai ser roteiros turísticos. Circuito Roteiro Turístico no Coração de Cuiabá. Daqui a pouco, no nosso site, daqui a pouco nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, clique lá no sininho, dê o seu joinha, participe de nossas redes sociais. É um conteúdo de extrema importância para todos, é o fortalecimento de todo um segmento, né? Não só para Cuiabá, para toda a sua população. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a toda a equipe Cor de Mato, que nos dá essa excelência, essa qualidade toda no trabalho. Através do Marquito aí, estendo aos agradecimentos a toda a nossa equipe aí. E mais uma vez, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.